Salmo 57, estaremos meditando neste texto. Eu quero convidar a igreja para lermos juntos. A partir do versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são como lanças e flechas, e a língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. É nesse texto que nós queremos ministrar nessa noite. Quero falar sobre o tema: à sombra das tuas asas me abrigo. É o tema da palavra nesta noite. À sombra das tuas asas me abrigo. Estamos diante de um salmo de Davi. O salmo quando Davi fugia de Saul e ele estava em uma caverna. Davi morou em cavernas. Ele passou temporadas em cavernas. Todos nós conhecemos muito bem a história de Davi. Aquele menino que Deus tirou de detrás das ovelhas, poucas ovelhas, a Bíblia diz que eram poucas ovelhas, aquele que era o menor da casa, mas que Deus havia escolhido para ser rei sobre Israel. E Deus escolhe Davi e declara, que havia escolhido um homem, que tinha um homem, mesmo antes de Davi nascer. Deus rejeita Saul, e os irmãos conhecem muito bem a história. Davi nasce, se torna um jovem, e Deus ordena a Samuel, o profeta Samuel, que vá à casa de Jessé ungir ali o rei de Israel. E o menino era Davi. E nós conhecemos muito bem a história. Davi foi ungido rei, mas o processo da unção ao trono foi um processo muito difícil. Às vezes a gente olha para a história de Davi e a gente olha para vários textos da Bíblia, a gente tem o entendimento que aquilo ali ocorreu rápido, mas não foi rápido. Levou um processo muito difícil, doloroso, apertado, de sofrimento, para que Davi pudesse assumir o trono como rei de Israel. A Bíblia diz que Saul, com inveja de Davi, ele colocou no coração um ódio contra Davi. E já meio possuído ou influenciado pelo inimigo,
Saul fez de tudo para matar Davi. Era o rei de Israel, com os seus soldados, milhares de soldados, constantemente à procura de um jovem senhor que se escondia muitas vezes nos montes, procurava cavernas. A Bíblia diz que ele, por exemplo, se escondeu por um tempo numa caverna chamada Caverna de Adulão. Então, Davi é alguém que sabe o que é o aperto, o desprezo. E é esse Davi que escreve esse salmo. Exatamente nessa situação de aperreio, de tribulação, de dificuldade. E ele faz essa oração. E esse salmo aqui é também um salmo de oração, e uma oração que, ao mesmo tempo, a uma certa altura do salmo, vai se tornar uma oração de adoração, um louvor. E ele começa dizendo o seguinte, no versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. A palavra, o termo calamidade, significa uma tempestade destruidora. Uma tempestade destruidora. A palavra aqui que ele vai utilizar é calamidades. E o tempo da calamidade, todos nós um dia viveremos. Já vivemos. O dia da calamidade chega. É o dia da notícia ruim. É o dia da dor. É o dia do choro, da rejeição, da traição, da calúnia, do abandono, da provação, da tribulação. É o dia mau, é o dia da calamidade. É o dia da tempestade. Todos nós aqui já enfrentamos tempestades e calamidades. É um dia que ninguém quer passar por ele, mas é um dia que todos nós passaremos. É ruim o dia da notícia ruim. Davi está dentro desse contexto, um contexto de calamidade. Ele está dentro de um contexto de prova, de luta, de dificuldade, de perseguição, respirando, sentindo a morte sempre ao seu lado. É tanto que você vai ver em alguns momentos Davi dizendo: cordas da morte me cercaram. E aí, ele vai nos ensinar aqui coisas especiais nesse salmo. Ele diz o seguinte: a minha alma confia em Ti. Então, o que fazer no dia da calamidade? O que fazer no dia da tempestade? É fazer como Davi. A minha alma confia em Ti. Muitas vezes acontecia de Saul estar do outro lado da montanha, Davi desse lado aqui, e Saul não o encontrava. Aconteceu de Davi estar dentro de uma caverna e o Saul entrar dentro da caverna e não o encontrar. Era uma sensação de estar vulnerável, ou perseguido, uma tempestade. Talvez nós nunca vamos entender o que é isso, porque muitos de nós nunca foram perseguidos como Davi foi perseguido, mas a calamidade nós podemos entender. A tempestade nós vamos passar por ela. E o que fazer, pastor? Confiar em Deus. A minha alma confia em Ti. E ele vai dizer o seguinte: à sombra das Tuas asas eu me abrigo. Querida congregação, Deus é um abrigo seguro. Existe um momento em que você não pode recorrer. O pastor não pode te ajudar. O advogado, o médico, teu pai, tua mãe. Existe um momento em que ninguém te entende. Existe um momento que ninguém compreende a tempestade, porque é você que está dentro dela. Para onde correr? Para onde ir? Davi diz: eu
eu eu fico à sombra das tuas asas, eu me abrigo à sombra das tuas asas. Deus é um abrigo. E essa é a atitude correta que nós devemos tomar na calamidade. Você que está me ouvindo aqui, tem gente que quando chega a calamidade, em vez de ele se aproximar de Deus, ele se distancia de Deus. Ele, em vez de compreender que ali é momento de ele correr e se abrigar em Deus, ele se revolta contra Deus. E ele diz: mas por que eu estou passando isso? Porque Davi poderia muito bem dizer: o Senhor não mandou Samuel me ungir rei? E por que eu estou passando por isso? Ele poderia muito bem deixar de crer nas promessas de Deus, deixar de crer em Deus e se distanciar de Deus. Mas ele vai nos ensinar a atitude correta que nós devemos tomar na calamidade, na tempestade. Ele vai dizer: à sombra das tuas asas eu me abrigo. Qual é a atitude correta a tomar, pastor? No dia da tempestade, no dia da notícia ruim, no dia do choro, no dia da dor, no dia da traição, do abandono, da perseguição, no dia da tribulação, da provação. Estou falando com irmãos aqui que estão passando provações pesadas. Só Deus sabe a tempestade que tu estás enfrentando. Coisa que o teu vizinho não pode te ajudar. Teu pai, tua mãe. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus aqui ao teu coração nessa noite. Davi disse: eu confio em ti. E eu vou me abrigar debaixo das tuas asas. Ser crente, isso nos ensina a atitude correta que devemos tomar no dia da prova, no dia da dor, no dia da tribulação. Não é se distanciar de Deus, é se aproximar. Porque você está abrigado debaixo das asas significa que você tem que se aproximar. Porque você não pode estar debaixo ou ser alcançado pela sombra se você está distante. Para você ser alcançado por uma sombra de uma árvore, por exemplo, você tem que entrar debaixo da árvore. Para você ser alcançado pelas asas, como ele vai dizer aqui, de Deus, é uma linguagem poética, figurada que ele está utilizando aqui, você tem que se aproximar. Primeira atitude correta é se aproximar, é chegar para perto. Porque existe um Deus, o próprio Davi vai falar isso de maneira poética em Samuel, que Deus, ele é também uma tempestade que se levanta contra as nossas tempestades. Existem calamidades, existem tempestades que nós mesmos provocamos, mas existem tempestades que nós não provocamos e que elas se levantam e que elas nos alcançam. Essa é a outra lição que nós vamos aprender aqui, porque ser crente, confiar em Deus, andar com Deus, servir a Deus, não significa dizer que as calamidades não vão nos alcançar. Ser crente não significa ausência de dor. Ser crente, servir a Deus não significa ausência de lutas. Servir a Deus não significa ausência de lágrimas, de sofrimento. Muito pelo contrário, às vezes parece que faz aumentar. É porque quando alguém procura se aproximar de Deus, aí a batalha é maior para tentar afastar aquela pessoa de Deus. Mas qual é a atitude correta? Correr para perto, se aproximar, se refugiar. À sombra das tuas asas me abrigo, é o tema da mensagem. Andar com Deus é saber que as lutas vão vir, a calamidade chega, o dia mau vem, a notícia ruim chega. E chega um momento, eu passei por essa experiência não faz muitos dias, em que o médico deu uma notícia muito ruim a alguém muito próximo meu. E você sente.
O médico disse, vai nascer assim, assim. E aí tem tudo para nascer com dificuldade, com problema. É o dia da calamidade. Se a resposta diz, não dá certo, a gente só pode vir até aqui, daqui é só um milagre. E aí? O dia da calúnia, da difamação, da dor, da tristeza. São as tempestades destruidoras, a calamidade. E você fica sem chão, você fica sem rumo. O que fazer? Davi diz, confiar, se aproximar, ficar debaixo da sombra. Ser crente e andar com Deus é saber que nós vamos enfrentar tempos difíceis. Mas é também saber que o Criador de todas as coisas está conosco e que nós não estamos sozinhos. Ele é um abrigo para quem faz dele um abrigo. Agora tem gente que faz se distanciar, corre para longe, vai atacar os irmãos, vai atacar Deus, atacar a fé e dizer, não vale a pena servir esse Deus. A gente tem que aprender, no dia da calamidade, a se aproximar de Deus e entender que Ele está conosco. Ele não vai nos impedir de passar pelas águas. Ele diz, se tu passares pelas águas, Ele não disse que você não vai passar pelas águas. Águas ali são dificuldades. Ele diz, olha, se tu passares pelas águas, eu passarei contigo. Se tu andares pelo fogo, Ele não disse que você não vai andar pelo fogo. Deus, Ele é sincero. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tende bom ânimo. Se passares pelo fogo, não vai te queimar, porque eu estarei lá contigo. Precisamos entender que Deus cuida de nós. Olha bem aqui, era Davi numa caverna com a unção de rei, Saul no palácio com a coroa de rei. Davi tinha unção, mas não tinha coroa. Tinha unção, mas não tinha um trono. Tinha Deus e estava na caverna. O que é que nós podemos aprender com isso? Que é melhor fazer a vontade de Deus atribulado, apertado, passando pela calamidade, morando numa caverna, do que estar fora da vontade de Deus e estar morando num palácio, coroa na cabeça e trono, sendo um rei. É melhor estar na caverna com Deus do que no palácio sem Deus. Irmãos, Deus, a gente aqui, quando a gente está na luta, na prova, a gente não compreende. Isso é normal. O que Deus está fazendo? A gente não consegue olhar acima dessas nuvens carregadas. Mas Davi estava esperando e suportando o processo. É que muitas vezes nós queremos aplaudir o rei. Mas muitas vezes nós não queremos entender e compreender e suportar, e talvez não suportaríamos e não desejaríamos passar pelo mesmo processo que ele passou para poder chegar a ser rei de Israel. E ele disse assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Nós servimos a um Deus misericordioso. Precisamos descansar na misericórdia de Deus, confiar na misericórdia de Deus, ter esperança em Deus e saber que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Porque tem gente que ele diz assim, não, eu estou nessa prova, nessa dificuldade, é porque talvez foi naquele tempo que eu não era crente e Deus hoje está descontando o tempo da minha ignorância. Ei, se Deus quisesse te matar, já tinha te matado faz tempo. Foi por isso que Jesus morreu. Por causa de Cristo, Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. E Davi tinha noção disso. Ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou esperando na tua misericórdia. Eu estou aqui nessa caverna, confiando em ti, esperando na tua misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque somente a tua misericórdia é para me tirar daqui.
Mas nós vamos aprender, e eu acho interessante, eu acho bonito que Davi vai dizer assim: eu estou abrigado debaixo das tuas asas até que passem as calamidades. Ele tinha noção de que a calamidade um dia passa. Ele tinha noção de que aquele tempo difícil, aquela tempestade, aquela tribulação, aquela perseguição, que um dia ele não estaria mais ali naquela caverna. Ele disse: Senhor, eu quero ficar aqui debaixo das tuas asas, até que as calamidades passem, até que a chuva lá fora cesse. Ele diz aqui: estarei debaixo das tuas asas. Alguns vão interpretar isso aqui como que ele fazendo uma referência à arca da aliança que ficava no Santo dos Santos. Na arca da aliança tinha a tampa, que era chamada propiciatória, e em cima da tampa tinha 2 querubins, com asas estendidas assim. Alguns entendem que ele estava fazendo referência à arca, aos querubins da arca. Mas a gente também pode entender que a linguagem aqui é essa linguagem que a própria Bíblia vai se referir a Deus com esse cuidado, exatamente como o cuidado de uma galinha que ajunta debaixo das suas asas os seus pintainhos. Quando começa a chover, você pode observar, uma galinha, quando ela está com os pintinhos ali, começa a chover ou no sol, ela junta todos debaixo das suas asas e passa o sereno, e eles estão lá debaixo. Estão lá esperando o sereno passar, a tempestade. A gente aprende a confiar em Deus nesses momentos assim, ó. Existe um certo pregador que diz que nós não vamos conhecer Deus até que a nossa única alternativa seja confiar nele. Porque enquanto o médico está ajudando, nós estamos confiando no médico. Enquanto o advogado diz que tem jeito, nós estamos confiando no advogado. E quando o médico diz que não tem jeito? E quando as circunstâncias dizem que não dá certo, que não tem jeito? A gente confia em Deus. E quando o médico ajuda, a gente confia também do mesmo jeito. E quando o advogado, também do mesmo jeito. Mas a questão aqui é que os tempos difíceis, eles chegam para todo mundo. A calamidade chega para todo mundo. Se eu fosse perguntar algo aqui para você, a respeito das calamidades que você já enfrentou, das tempestades que você já enfrentou, você me contaria muitas. E olha você aqui. Mas Davi está nos ensinando para onde correr. E ele está dizendo: eu vou ficar aqui, debaixo das tuas asas, até que as calamidades passem. Eu quero te dar uma palavra nessa noite aqui. Você que está aqui me ouvindo, você está passando por alguma calamidade? Está passando por algum momento difícil? Nós estamos aprendendo aqui para onde correr. Corra o mais rápido que você puder, com toda humildade, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Se abrigue debaixo das asas de Deus e tenha certeza de que essa calamidade vai passar. Porque passa. Vai passar. Quem recebe essa palavra aqui? Você que está passando um momento difícil. Essa tua luta, esse teu choro, essa tua dor, vai passar, irmão. Vai passar, irmã. Se abrigue debaixo das asas do Criador. E ele continua dizendo, versículo 2, ele vai dizer: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Clamarei a Ele, e Ele me ouvirá. Precisamos entender aqui o valor da oração e o valor do clamor. Oração todo dia. Oração todo dia. Davi estava ali orando, todo dia, o tempo todo. Clamarei a Ele. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eu sei que a sua vontade é boa. E eu sei que Ele vai me responder. Eu acho lindo isso aqui. E ele vai dizer aqui no versículo 3 o seguinte: Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Olha bem aqui. Ele diz no versículo 2 o seguinte: o Altíssimo
é porque não existe ninguém que esteja tão alto e mais alto do que Deus. Já ouvi de maneira até interessante, de maneira poética, alguém dizer que Deus não faz algumas coisas e uma delas é olhar para cima, porque não existe nada acima dele. Porque ele é altíssimo. Se você tentar alcançá-lo, você pode subir no mais alto arranha-céu. Dificilmente você consegue tocar uma nuvem. Quanto mais tocar um Deus que habita acima de todos os céus criados. Mas ao mesmo tempo que ele diz que ele habita no céu, ao mesmo tempo que ele diz que ele é altíssimo, reconhecendo a grandeza dele, ele também diz que ele vai enviar o auxílio. Ou seja, é um Deus que está muito alto, mas que habita também no pó, com o pobre necessitado para o levantar e o fazer assentar com os príncipes. Ele está dizendo, ele está lá, o Altíssimo, e é de lá que vem. Olha, é do céu que vem o teu auxílio. A questão é que muitas vezes nós estamos buscando ainda nas coisas da terra o nosso auxílio. É que a gente está buscando conselheiros e vai atrás e busca e tenta. Mas pare um pouquinho. Olhe para cima. Espere de cima a resposta. Porque é de lá que vem o nosso auxílio. Eu quero que você diga comigo essa noite. É de lá. É dos céus que vem o auxílio. É de lá. É de lá. Deus enviará dos céus o auxílio. Deus enviará dos céus a sua misericórdia, a sua verdade, para me encontrar aqui, aonde eu estou, abrigado, debaixo das suas asas, até que as calamidades passem. Você pode glorificar a Deus essa noite por esta palavra? E ele continua dizendo, a minha alma está entre leões. Olha, Saul e os soldados de Saul eram como leões. Atrás daquela pequena presa, que era Davi diante daquele rei. Nada. Saul poderia até ter um valoroso exército, mas Davi tinha a presença de Deus. Ele dizia, é de lá que vem o meu auxílio, é de lá. Saul tinha um exército. Davi tinha consigo o Senhor dos exércitos. Minha irmã, você está buscando uma estratégia, Deus vai te dar uma estratégia. Você está buscando uma palavra, Deus vai te dar a palavra. Você está buscando uma resposta, Deus vai te dar uma resposta. Você está buscando conforto, precisando de conforto, Deus vai te dar um conforto. É de lá que vem, é lá de cima, é dos céus, daquele Deus altíssimo, que também habita, que também responde, que apesar de ser transcendente, estar fora da criação, ele é imanente, ele se comunica com a sua criação. E ele vai dizer aqui que os filhos dos homens cujos dentes são como lanças, como flechas, e como a língua, de língua como uma espada afiada. Meus amados, muitas vezes as tempestades que nos sobrevêm são resultados das palavras de alguém. Quantas vezes você já se sentiu ofendido, porque foi alcançado, porque fez parte de um comentário injusto, calunioso, mentiroso ao teu respeito? Quantas pessoas já usados pelo diabo chegaram trazendo palavras afiadas como espada, dilacerando o teu coração, te jogando no chão, te quebrando, dizendo que você não vale nada, dizendo que você não vai dar certo, dizendo que Deus não está contigo, é porque era isso que eles diziam com Davi. Aonde está o teu Deus, Davi? Palavras afiadas como a espada, dentes como lanças e flechas. Palavras que matam.
palavras que nos fazem sangrar, palavras que amedrontam. Davi estava com medo das ameaças, alcançados pelas ameaças de Saul, alcançado pelas ameaças daquele rei violento. Irmãos, isso aqui é extraordinário. É porque nós estamos vendo um crente exatamente como nós, ser humano, e que enfrentou batalhas nesse contexto maiores do que as nossas. Alguém cheio do Espírito Santo, enfrentando as suas batalhas não sozinho, mas abrigado à sombra das asas do Criador. À sombra das tuas asas me abrigo. E veja bem, ele vai dizer aqui no versículo de número 6, veja comigo. Ele diz assim, armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim. A linguagem aqui, Davi compara os seus inimigos como caçadores. Como caçadores. Armaram uma rede aos meus passos, porque era assim que eles pegavam pássaros, uma rede, com um laço. Eles cavavam covas e cobriam, era uma armadilha para pegar animais. E Davi está comparando os seus inimigos como caçadores, e ele estava diante dos seus inimigos como uma presa, porque é assim que eles o buscavam. E ele, ferido, ele disse, armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Olhe bem aqui para mim. Davi tinha muitos inimigos, muitos. Mas o principal deles estava dentro da própria casa. Ele tinha inimigos, os filisteus e outros, mas o rei do seu próprio povo, da sua própria casa, Israel, era o seu maior inimigo. Apesar de ele não odiar Saul, mas Saul o odiava. E aí? E quando a decepção vem da pessoa mais perto, mais próxima, dói ou não dói? Quando a traição vem de alguém que está dentro de casa, do contexto, que você confiou, e alguém que você amou, daqui a pouco está querendo te matar. Isso fala também dessa nossa batalha espiritual, os inimigos, que a Bíblia diz que, Salmo 91, Deus dizendo, ele te livrará do laço do passarinheiro. A Bíblia compara o diabo com um passarinheiro, um caçador. Um passarinheiro, um caçador. Estamos dentro desse contexto de lutas, de batalhas, de calamidades, mas Deus está conosco. E é interessante que Davi vai dizer assim, armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Ficou abatida a minha alma. Mas é interessante também que, ao mesmo tempo, que a minha alma fica abatida e que eu passo pela calamidade, ele disse assim, ficarei abrigado debaixo das tuas asas, até que passem as calamidades. E veja que aqui o cenário começa a mudar. Veja no versículo número 6, que a segunda parte do versículo vai dizer assim, cavaram uma cova diante de mim. Mas aqui Deus já começa a agir, e ele vai dizer, mas foram eles que nela caíram. É quando a armadilha se volta ao caçador. É quando Deus está trabalhando agora, fazendo a calamidade passar, e ele chega agindo em nosso favor, exatamente no momento em que a nossa alma está abatida, exatamente no momento em que a gente pensa que vai morrer. Isso aqui é muito bonito. Olhe bem aqui para mim, crente. Versículo 7, vamos ler. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Olhe, veja como é interessante. Aqui no versículo antes disso aqui, ele está angustiado. Depois ele vê que aqueles que cavaram uma cova
nela mesma caíram. E ele começa a dizer: Senhor, o meu coração está preparado. Está preparado o meu coração. Veja que as provações, elas nos fortalecem. Elas preparam o nosso coração para cantar. As lutas nos preparam para valorizarmos as vitórias. Os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. E Davi vai começar a dizer: Senhor, o meu coração está preparado. A tribulação que você está enfrentando, ela vai fortalecer. É musculação para a tua alma. Você vai sair mais forte da tribulação, da calamidade, se você souber para onde correr. Corra para Deus. Busque-o em oração, em clamor, em intercessão, em petição. Se humilhe. Diga: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E você vai começar a perceber que o cenário vai mudar. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem. E ele diz: Senhor, meu coração está preparado. Ele começa a falar consigo mesmo. Ele vai dizer no versículo 8, ele diz: desperta, glória minha. Está falando com a alma dele. Ei, ele está falando com ele mesmo, ele está dizendo: desperta, glória minha. Aqui pode ser traduzido também como língua, porque a língua traduz exatamente: o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Glória minha aqui pode ser a língua, mas a língua traduzindo a sua alma, ele desperta, desperta. Desperta a laúde, desperta a harpa, porque ele era adorador. Ele diz: agora eu vou pegar o meu instrumento. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Te levanta. Eu me lembro que eu estava passando um tempo muito difícil na minha vida. Muito difícil mesmo. E eu convidei um amigo meu para nós orarmos. E ele estava assim distante. E eu um pouco distante. E eu nas minhas indagações, nas minhas dores, dizendo a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Sentindo vontade de morrer. Eu me lembro que de lá ele começou a cantar um hino assim, sussurrar. Ele abriu a harpa dele, ele não sabia que eu estava orando. E por que eu estava orando? Ele começou a cantar aquele hino da harpa que diz assim, ó: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus, Jesus, quem te dá vida santa. E ele começou a cantar aquele hino. Em vez de murmurares, canta. E Davi dizendo: desperta, glória minha. Desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei. Antes, não é o dia que vai me despertar, sou eu que vou despertar antes do dia amanhecer. Eu vou acordar o dia. Não é o dia que vai me acordar. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. E ele vai dizer: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, porque os povos saberão o que o Senhor fez. Cantar-te-ei as tuas obras entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. E esse último versículo aqui é, na verdade, o refrão do salmo, o refrão da canção, o refrão do hino, da música. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque exatamente o versículo 11 e o versículo 5 são iguais. Vamos ver? Diz assim, ó: seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a... É o refrão do hino. Aí, volta de novo o refrão, versículo 11. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a... O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. À sombra das tuas asas eu me abrigo. Que você guarde essa palavra no seu coração. Deus está te vendo.
Deus está contigo. Não importa onde você esteja, prefira estar na presença de Deus. Não importa a dificuldade, a luta, a provação, diga: não sairei daqui, abrigar-me-ei debaixo das tuas asas, até que essa calamidade passe, até que essa tempestade passe, até que venha a bonança. E depois da bonança, a adoração, a gratidão e o louvor a Deus pelas suas obras. Você recebe essa palavra? Você pode adorar a Deus? Glória a Deus.